Sejam muito bem-vindos ao apartamento Marquês de Leão. Esse é um apartamento de 70 metros quadrados, 2 quartos, 2 banheiros e uma sala com cozinha integrada. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês todo o raciocínio por trás do projeto desse apartamento, mostrei tanto a planta quanto os 3Ds e agora chegou a hora de mostrar a vida real para vocês. A obra acabou de ser finalizada, as marcenarias já foram instaladas, os clientes já se mudaram. A única etapa pendente ainda é aquela de decoração, em que a gente vai escolher uns quadros, umas plantas, botar alguns adornos nas prateleiras, mas o apartamento está 100% finalizado e eu acho que vocês vão amar conhecer todas as ideias por trás desse apartamento, que teve um pedido bem específico dos meus clientes, que foi o seguinte: Clara, queremos comprar todos os revestimentos em pronta entrega porque a gente quer que a obra seja o mais rápida possível. Então aqui a gente abusou da criatividade para que alguns revestimentos mais básicos tenham bastante personalidade. Ah, se você ainda não me conhece, o meu nome é Clara Narras, eu sou arquiteta, recém-chegada aqui no YouTube, já produzo bastante conteúdo sobre arquitetura, interiores e a vida de empreendedora dessa área lá pro Instagram e pro TikTok, vou deixar aqui embaixo para vocês me seguirem. E eu vou te pedir para apoiar esse canal se inscrevendo nele e curtindo esse vídeo para que ele possa chegar a muito mais pessoas. Vamos lá conhecer o apartamento Marquês de Leão? Bom, vamos começar do começo. Essa aqui é a vista de entrada do apartamento Marquês de Leão. Gente, não tá a coisa mais linda do mundo? Esses clientes são amores de pessoa. Inclusive, clientes, um beijo. Obrigada por terem aberto o apartamento para que eu pudesse gravar. Eu acho que a primeira questão que eu queria contar para vocês é sobre o layout. Se você não viu os vídeos anteriores, eu acho que você pode, depois que esse acabar, ir lá assistir em detalhes as nossas decisões de planta, que foram bem específicas. Aqui tinha uma parede em L que fechava essa cozinha. Inclusive, vocês não vão conseguir notar porque a gente fechou, mas aqui anteriormente tinha uma porta de entrada para a cozinha, uma vez que ela era um ambiente totalmente fechado. O primeiro pedido dos clientes foi a vontade de ter uma cozinha integrada com a sala. E isso, de fato, melhorou demais a ambiência desse apartamento, porque a sala ficou com uma sensação muito mais ampla, uma vez que a cozinha acaba sendo uma área também social. Então a gente fez essa demolição, né, dessa parede em L. Eu vou deixar algumas fotos do andamento da obra para vocês, porque eu acabei não gravando o andamento dessa obra, mas eu acho que vai dar uma boa noção do tanto que melhorou a ambiência desse apartamento. E aí uma outra coisa que acontece é que esses clientes, por coincidência, já moravam nesse mesmo prédio, num outro apartamento, que também não tinha a cozinha integrada com a sala. Isso fazia com que eles não tivessem uma mesa de jantar conformada, assim, com pessoas se olhando, né? Que eu acho que é o mais legal da mesa de jantar, a gente conseguir ter uma refeição confortável, olhando, a família se olhando e tudo mais. Eles tinham uma mesinha bem pequenininha encostada na parede numa outra posição. E aí foi muito legal porque com essa abertura, né, com essa demolição das paredes da cozinha, a gente ainda tem uma circulação aqui super confortável e fizemos caber uma mesa para 6 pessoas. Se vocês observarem, o rack e o banco estão desnivelados, estão vendo? É porque ainda vai vir um estofado aqui para a gente deixar esse canto alemão bem confortável. Então, falando do posicionamento dos móveis aqui da área social do apartamento, a gente tem o jantar acontecendo por aqui, a sala de TV acontecendo por ali, e essa bela ilha de granilite que eu já mostro em detalhes para vocês, mas olha que material maravilhoso. Essa ilha faz a separação entre o que é cozinha e o que é sala. Então aqui a gente tem a bancada da cozinha, né, com todos os eletrodomésticos, e aqui a continuação da lavanderia. Mas eu já mostro mais para vocês. Quero terminar de mostrar essa área social que realmente tá belíssima. Em apartamentos que têm salas mais apertadinhas, eu acho muito legal essa ideia de integrar a sala com a cozinha, porque de fato você fica com uma impressão de que os ambientes são bem maiores. E esse foi um dos acertos principais de projeto aqui no apartamento Marquês de Leão. Agora que a gente já falou sobre o posicionamento de cada um dos itens principais aqui da sala, vamos falar dos formatos deles? Porque eles são bem específicos e eu adoro os detalhes que a gente pensou para cá. Falando desse belo elemento que é a ilha da cozinha, a gente pensou numa ilha bem larga mesmo. Ela tem 95 de profundidade
por 1,85 de comprimento e 93 de altura, que é exatamente a mesma altura ali da bancada da cozinha. Eu uso 93 para a gente não ter problema na hora de embutir os eletrodomésticos que ficam abaixo da bancada. E aí, um detalhe super importante é, como essa é uma das circulações principais da casa, eu não queria que ninguém se acidentasse aqui na quina da ilha. Então, a gente arredondou essas quinas, o acabamento ficou muito bom, ó. A gente fez ela um pouquinho arredondada, né? A ideia foi trazer essa mesma leveza dessa curva para os pés. Então, se vocês observarem, a gente deixou o granilite arredondado, ó. Dá para ver ali pelo recorte do piso. Justamente por se tratar de um material que é cimentício, que é pesado, que tem essa natureza, a gente queria dar um toque um pouco mais leve para ele. Então, a gente fez esse detalhe arredondado, que ficou maravilhoso. Nesse outro pé que faz o apoio da nossa ilha, a gente também tem o mesmo material, né, que é o granilite. E se vocês observarem, ele é um cimento rosado, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Na mistura, a gente tem cimento rosado, pedriscos mais terracota, que justamente batem muito bem com a cor da marcenaria da cozinha, mas a gente já fala dela, e pedriscos branquinhos. Então, a gente tem essa massa super sutil e linda dessa ilha de cozinha. Ah, e uma observação muito importante. Os 95 de profundidade são porque a gente tem banquetas aqui, então a gente tem uma certa profundidade para a pessoa não bater o joelho, né, para ficar confortável de fazer uma refeição por aqui. E a gente também tem parte desse aproveitamento acontecendo para o armazenamento da cozinha. Então a gente deixou 5 gavetões e um nicho para o micro-ondas, para justamente ele não aparecer para a sala. Eu acho que um desafio que a gente precisa sempre ter na hora de fazer esse tipo de integração entre sala e cozinha é justamente você ter uma visual que seja leve, né? Que não tenha aquele monte de eletrodoméstico, muita coisa aparecendo. Então, a gente deixou justamente o nicho do micro-ondas por aqui. Assim, fica super funcional, né? De tirar a comida, deixar aqui em cima, para poder justamente fazer a refeição. E o resto ficou de gaveta com esses puxadores deslumbrantes. Mas eu também já falo deles. Seguindo nessa ideia dos formatos mais arredondados, a gente tem então uma mesa oval, justamente para a gente conseguir ter essa abertura que era super importante para a circulação. Então a gente fez uma mesa oval com 2 pés cilíndricos, foi uma mesa desenhada por nós, tá? Isso aqui não é de mercado, com esse MDF lindíssimo que reproduz muito bem madeira. Eu adoro essa visual da mesa de jantar aqui do corredor de entrada para a área íntima. Eu acho essa visual maravilhosa. E a iluminação desse apartamento tá uma coisa, né? Todas as peças são de cerâmica, vocês acreditam? Coisa mais linda do mundo. E aí a gente escolheu algumas tonalidades aqui no bege e a arandela nesse verde-limão maravilhoso. Eu já falei para vocês várias vezes que o layout, a planta baixa, é uma etapa que eu considero importantíssima durante o desenvolvimento de um projeto de interiores. E é justamente nessas pequenas inteligências de deixar uma circulação mais fluida, de pensar num desenho de mobiliário personalizado para essa ambiência e para esses clientes, que a gente consegue fazer um projeto que faz muito mais sentido. Se eu, por exemplo, tivesse feito uma mesa retangular, essa circulação... Vou mexer as cadeiras para vocês verem como ficaria, ó. A gente teria uma mesa reta e as cadeiras ficariam retas e essa circulação aqui ficaria muito mais apertada do que ela é nesse projeto. Então é por isso que a gente fez esse desenho mais personalizado, né? Com essa mesa oval e o canto alemão bem aqui no cantinho, para a gente ter uma circulação fluida e um uso de mesa de jantar que esses clientes no apartamento anterior não tinham. Então eu fiquei muito feliz com essa escolha. Bom, falando do desenho de marcenaria que a gente fez aqui ao redor da TV, eu queria que fosse uma coisa realmente leve, assim, que não tivesse um super painel. Eu gosto de ver parede, eu acho que deixa o apartamento um pouco mais leve. Então a gente optou por deixar uma espécie de estante com prateleiras repetidas aqui e uma prateleira única por aqui. A ideia é que tenha uma plantinha, uma produção, um quadro apoiado, algo bem natural e simples mesmo. E aí aqui a gente tem a área da TV, um rack com um nicho para o modem da internet, que até já está por aqui, gavetões para guardar brinquedo de criança e tudo mais. E essa é a visual que a gente tem da sala de TV olhando para a cozinha. Esse é um sofá
que a cliente escolheu retrátil, não vejo problema nenhum, achei o desenho dele, inclusive, super interessante. E aí a ideia é que ele fosse um sofá um pouco mais neutro, justamente porque a gente tem bastante cor nesse apartamento, né? Vocês repararam? Inclusive, uma ideia muito legal que eu trouxe pra cá foi deixar as portas coloridas. E a cliente topou. Eu fico muito feliz de ter clientes que topam esse tipo de ideia. Eu acho que dá uma personalidade a mais pro apartamento. Ainda falando dos desenhos de marcenaria, a gente tem então a nossa cozinha, que foi escolhido um MDF bem goiaba, terracota. Isso já estava nas nossas primeiras referências, tanto nas minhas quanto nas dos clientes. E eu fiquei muito feliz da gente conseguir concretizar esse sonho. E aí a gente deixou as portas bem lisas, porque a ideia é que a gente tivesse desenho nos puxadores, tá vendo? Olha que puxador mais lindo, gente. Ele é douradinho, tem esse formato T. Ora a gente instalou em pé e ora deitado para as gavetas, porque na hora de puxar fica muito mais confortável, né? Então o armazenamento dessa cozinha acontece aqui embaixo da bancada. A gente não conseguiu ter armários superiores justamente por conta dessa janela. Aqui em cima da geladeira ainda tem um pouco mais. E aqui embaixo da ilha, como eu tinha mostrado para vocês. E isso de não ter elementos aéreos, como deixa mais leve o apartamento, né? A gente até em projeto cogitou ter alguma coisa por aqui, mas a gente achou que ficaria uma sensação um pouco abarrotada, assim. Então eu acho muito gostosa essa ideia da gente não ter necessariamente muitos elementos aéreos para conseguir enxergar por completo de um ambiente para o outro. Então achei que essa escolha foi muito acertada. Junto com esses pontos de cor, portas azuis, marcenaria goiaba, ilha da cozinha rosada, algumas paredes coloridas, se vocês observarem, esse L, né, aqui da parede atrás do sofá é azulado. Nessa base que é colorida, a gente trouxe um piso bem confortável. Gente, vocês não vão acreditar se eu contar para vocês que isso aqui é um piso vinílico. Vocês acreditam? Justamente por ser vinílico, a gente conseguiu levar ele em todo o apartamento, inclusive na cozinha e na lavanderia. Isso deu uma unidade muito especial para cá. Quando a gente estava discutindo o projeto, a gente ficou na dúvida, né? Putz, será que a gente faz uma transição de piso para um piso frio? E aí a gente estudou e encontrou essa especificação. Eu vou mostrar uma régua para vocês, porque eu achei esse piso muito legal, justamente por ele ter tamanhos menores. As réguas são menores do que os vinílicos clássicos que a gente vê por aí. E eu realmente achei essa uma escolha muito acertada desse projeto. É um piso vinílico, como eu disse para vocês, mas o que eu achei mais interessante nele é o fato das réguas serem pequenas. Elas têm 10 centímetros,4 por 60 de comprimento. Então, isso faz uma reprodução muito mais fidedigna da madeira do que aquelas réguas clássicas de pisos vinílicos que são bem maiores, sabe? Eu gostei muito de ter encontrado esse material. Uma outra característica muito interessante dele é que as réguas têm padronagens bem diferentes entre si. Aqui eu trouxe 2 amostras para vocês verem, mas existem muitas quantidades de réguas com impressões diferentes uma da outra. Depois eu vou dar um zoom aqui no piso para vocês observarem, mas o mais legal é que a gente não fica com aquele padrão repetido também. Então eu gostei muito de ter encontrado esse material. Fiquei super feliz com a especificação. Esse aqui foi um piso colado mesmo. Piso vinílico colado pode sim ir para áreas molhadas, como cozinhas e lavanderias. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que a cola dos vinílicos, com o tempo, se cair muita água, ela pode fazer com que uma peça ou outra descole. O piso em si não estraga, mas a cola pode envelhecer nessas áreas que caia mais água. Eu conversei sobre isso com a minha cliente e ela mencionou o seguinte: poxa, se a peça não estraga, para mim não tem problema nenhum que, eventualmente, daqui a alguns anos, uma peça ou outra na cozinha ou na lavanderia possa descolar, uma vez que a gente pode pegar a exata mesma peça e colar no lugar. Então eu achei uma escolha bem interessante. Vocês também precisam se atentar com a espessura do piso vinílico, que é sim mais fino do que alguns outros pisos. E aí isso faz com que as alturas das portas, a transição de um piso com desnível para o outro, pode ser que você tenha que ter algum tipo de atenção nesses detalhes. Mas eu achei muito prática a instalação e adorei o resultado. E aí, continuando a falar dos revestimentos usados nesse projeto, vocês lembram que eu contei para vocês no início do vídeo que a gente tinha que encontrar revestimentos em pronta entrega e com ótimo custo-benefício, né?
Pois bem, a gente revestiu a cozinha e a lavanderia com uma pastilha 10x10 muito básica e com um ótimo custo-benefício, mas para deixar ela com aquele toque um pouco mais especial, eu especifiquei um rejunte terracota, tá vendo? Ele é um rejunte goiaba, justamente numa tonalidade bem próxima ao que a gente colocou nesse MDF da cozinha. Então é legal, né? Como cada escolha de projeto vai se conectando e fazendo sentido no todo. Aqui a gente realmente quis explorar essa paleta cromática que vai dos tons mais quentes, como esses mais avermelhados e rosados, aos tons mais frios, como esses azuis que a gente usou nas paredes e nas portas, justamente para ter um equilíbrio, né? Ah, e eu já sei que vocês vão me fazer uma pergunta sobre acabamentos. Aqui a gente usou essa pedra que se chama granito pitaia. Ela é uma pedra com excelente custo-benefício, mas existe sim um porém que, por se tratar de um granito claro, ele não costuma ser muito resistente a manchas. Mas, gente, essa minha cliente, ela me deu uma aula sobre manutenção em bancadas naturais. Ela simplesmente fez uma super pesquisa e me contou que existem 2 produtos que eles estão usando aqui que estão fazendo com que essa pedra esteja simplesmente impecável. Olha isso, eles já estão usando essa bancada pelo menos há uns 6 meses e ela segue branquíssima. E como eu não sou de guardar segredo, eu vou mostrar para vocês a dica que eles nos deram, que eu inclusive vou usar em vários outros projetos. Essa mesma bancada granito pitaia continua lá na lavanderia. Eu vou mostrar os produtos para vocês. Logo que os meus clientes se mudaram para esse apartamento, eles deixaram um suportezinho de cheiro que fica na tomada em cima da bancada e esse suporte derramou e o líquido caiu em cima da bancada branco pitaia e manchou a bancada. A minha cliente ficou super chateada e começou a fazer uma pesquisa para entender se ela conseguiria tirar a mancha da bancada. Eu vou inclusive deixar uma foto para vocês verem a mancha, que era realmente muito grande. E ela descobriu esse material aqui. Ele chama Pack Tira Óleo, da marca Piso Clean. Eu não conhecia esse produto. E aqui ele diz que ele é um super removedor de manchas de óleo. Então são manchas sempre oleosas, né? Também tá escrito assim, eliminador de manchas de azeite. Pois bem, essa cliente se utilizou desse produto para fazer com que a bancada dela saísse disso para isso. Vocês acreditam? E aí, depois desse acidente, algumas outras coisinhas foram manchando a pedra e ela ia se utilizando desse produto aqui e a bancada está simplesmente impecável. Uma outra coisa que eles também estão fazendo e que eu achei muito inteligente é usar esse impermeabilizante hidrofugante da marca Bellinzone, não conheço, mas eles estão fazendo essa proteção impermeabilizante de meses em meses, de 6 em 6 meses. Eu acho que eles fizeram isso 1 ou 2 vezes, eles estão morando aqui tem mais ou menos 6 meses, e isso tá fazendo com que a bancada fique bem impermeável. Então, manchas de água que costumam sim manchar ao redor da bancada de pedras naturais, granitos e mármores naturais, eles estão usando esse produto aqui, que diz que, aqui tá escrito que pode ser usado em mármore, granito, porcelanato e pedras em geral. E isso tá fazendo com que essas bancadas fiquem simplesmente impecáveis. Bom, com essas super dicas, eles estão fazendo com que o granito pitaia fique simplesmente impecável. Eu achei realmente essa dica muito preciosa e queria mostrar para vocês. Então aqui na cozinha essa bancada tem uma parte que é em área seca, né, sem o desnível da área molhada, justamente para apoiar aquela tábua, para fazer os alimentos para a hora do preparo. E aqui a gente tem um fogão completo de embutida Electrolux, que foi um pedido da minha cliente, ela sonhava com esse eletrodoméstico. E aí por aqui a gente tem máquina de lavar louça, filtro de água e geladeira. Eu sempre tenho o costume de deixar tudo que é molhado embaixo da área molhada e tudo que é seco mais pro outro lado da bancada. Eu acho que isso faz com que a cozinha fique bem mais organizada. Então tudo que é molhado fica para um lado, tudo que é seco fica pro outro. E aí, continuando por essa passagem, a gente tem a lavanderia, onde a gente colocou um armário piso-teto por aqui para rodo, vassoura, balde, etc. A máquina lava e seca e essa bancada super extensa com o tanque por aqui. Então, a gente, de novo, não pôde colocar muitos armários aéreos, justamente por conta dessas janelas existentes, né, da arquitetura do prédio, mas a lavanderia ficou com um ótimo armazenamento, com 2 portas por aqui e uma porta piso-teto por aqui. E aí, uma coisa super legal desse apartamento é que a minha cliente não queria ter aquela configuração clássica de apartamentos antigos de banheiro de serviço e quarto de serviço. Ela queria fazer com que o banheiro de serviço virasse um lavabo
Então a gente fez exatamente isso, escolhemos revestimentos super criativos. Esse aqui é o Colores da Portinari em 2 tonalidades. A gente encontrou em pronta entrega pouquíssima quantidade desses 2 tons e fizemos justamente um xadrez. E eu achei que ficou super charmoso, olha isso. E aí a gente bateu uma cor de tinta bem próxima da tonalidade verde para as paredes e ele ficou um lavabo super gostoso e funcional. Então, quando eles estão recebendo visita ou até quando a família está usando, dado que o apartamento só tem um banheiro, né? Eu acho que é super legal a gente ter esse lavabo como um banheiro de apoio. Então, ele é todo verdão e para cá dá para lavanderia. Aí alguns de vocês podem me perguntar, poxa, Clara, mas aí o lavabo tem que ser acessado pela lavanderia? Gente, alguns apartamentos têm especificidades e os clientes também têm vontades que a gente tem que fazer com que elas funcionem da melhor maneira possível. Então, dado que esse apartamento tem uma cozinha e uma sala tão integradas, eu não vejo problema nenhum de você avisar para sua visita que o lavabo fica por ali. Então, essa foi uma vontade da cliente que a gente fez, com certeza, com muito prazer, e ficou lindo e maravilhoso. Seguindo por aqui, a gente tem o acesso à área íntima do apartamento. Essa primeira porta é a porta do banheiro, aqui é o quarto da filha, depois o quarto do casal, e aqui, onde seria anteriormente um quartinho de serviço, a gente fez um pequeno quarto de hóspedes que eu já mostro para vocês. Mas aqui a gente entra no banheiro principal da casa, que segue os acabamentos que a gente viu ali na cozinha. Então, nesse banheiro, a gente optou justamente por manter as mesmas pastilhas, né, que eu mostrei para vocês, que realmente estavam com um preço muito interessante. A gente também rejuntou com rejunte terracota por aqui. E aí, fazendo uma brincadeira, a gente trouxe uma mesma pastilha de mesma dimensão, só que na cor terracota, aqui para dentro do box, estão vendo? É uma pastilha muito bonita, ela tem até uma texturinha e a gente também rejuntou com o mesmo rejunte terracota. E aqui, gente, o capricho do detalhamento, né? Fazer com que o nicho tenha dimensões exatas sem recorte de revestimento. Aqui a gente deixou uma peça inteira, aqui uma peça inteira e 30 centímetros, exatamente 3 peças de altura no nicho. Eu acho isso um capricho de projeto muito legal de ser feito. Aqui a gente tem a marcenaria do banheiro. São 3 portas, uma porta um pouco maior, justamente onde tem a área de escovar os dentes, né? Eu não gosto, gente, quando a gente tem aquela área de escovar o dente que você se vê cortado ao meio. Então, eu sempre faço esse detalhe de, se precisar, uma porta ser maior, justamente para você se ver por completo quando você estiver escovando os dentes ou fazendo uma maquiagem. Eu acho que é muito mais legal a gente se ver inteiro do que a gente se ver no meio de 2 portas. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Maurício Arruda, meu mestre, e levo para todos os meus projetos. Então aqui a gente tem essa área de armazenamento com espelho, a mesma bancada no branco pitaia, aqui 2 portas para armazenamentos de coisinhas de banheiro e aqui um nicho, porque o ponto da bacia sanitária era muito perto dessa marcenaria. Então a gente acabou preferindo fazer 2 nichos para colocar aquela cestinha de vime com papel higiênico, uma cestinha mais bonitinha já resolve por aqui. E aí aqui a gente tem uma transição de piso para um porcelanato cimentício. De iluminação, temos um ponto de arandela e uma iluminação tanto para cima quanto para baixo. Além, obviamente, de um spot aqui. Então ficou uma luz muito gostosa. A gente pode desligar a luz mais funcional, deixar a luz mais cênica, ou a gente pode desligar tudo, ou a gente pode ligar só a de cima. Eu gosto muito de criar essas várias cenas de iluminação. Para às vezes quer tomar um banho um pouco mais relaxante, quer uma luz um pouquinho mais baixa, eu acho isso muito legal. Então esse banheiro ficou muito charmoso. Logo depois do banheiro a gente entra no quarto da filha. Olha que charme, gente! Já tá todo equipadinho com as coisas dela. Esses mobiliários todos foram mobiliários que a gente aproveitou do apartamento anterior. Então, tanto a caminha de casinha, quanto a mesinha, quanto a cozinha e essa estante, foram todos aproveitados do quarto anterior da filha da minha cliente. O que a gente fez aqui foi fazer uma pintura setorizada nesses tons de rosa, lilás e amarelo, bem princesa, como ela queria, e pensar nessa marcenaria belíssima
que pode acompanhar ela, inclusive, até a adolescência e vida adulta, né? Eu acho muito bom fazer isso com a marcenaria, deixar ela um pouco mais básica, justamente para conseguir envelhecer bem junto com a criança. Então a gente setorizou essa pintura no alinhamento do maleiro dos armários e abaixo dele fizemos uma cor um pouco mais básica. E olha o detalhe do puxador aparecendo de novo por aqui. Muito lindo esse puxador dourado. A gente usou exatamente o mesmo padrão no apartamento inteirinho. Ah, e vocês podem me perguntar, poxa, Clara, mas tanta cor num quarto de criança e as portas ainda são coloridas? Sim, por que não? A gente fez uma composição cromática aqui que tivesse quantidades de preto e cromaticidade bem parecidas, então são cores que casam muito bem entre si. Tudo da Suvinil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as cores de parede que a gente usou para vocês poderem ver, mas eu adorei a mistura cromática desse apartamento. Bom, saindo aqui do quarto da filha, a gente tem os outros dois quartos. Esse aqui é o quarto do casal e esse aqui é o quarto de hóspedes. Eu vou mostrar rapidinho para vocês porque eles ainda estão sem produção, ainda falta um carinho, mas só para vocês conhecerem, esse aqui é o quarto do casal. A gente só mandou fazer o armário e a cabeceira. O resto eram itens mais existentes dos clientes mesmo. Essa cabeceira, ela é num tecido maravilhoso, azul e marrom, mas ainda falta um quadro, ainda falta uma boa roupa de cama, os clientes ainda estão se mudando e entendendo um pouco como o apartamento vai funcionar, né? Aquele primeiro momento de adaptação. Então, num próximo vídeo eu vou poder mostrar para vocês esse quarto finalizado. E aí, o que anteriormente era uma parede, dado que esse quarto só abria lá para a lavanderia, porque era um quarto de serviço, a gente fez uma marcenaria super inteligente para que ele possa virar um quartinho de hóspedes. E olha que graça que ficou. Aqui a gente ainda precisa escolher roupa de cama, quadro, decoração e tudo mais, mas eu acho que é legal mostrar para vocês como que um ambiente tão compacto pode ficar tão funcional, né? A gente fez uma cama embutidinha na parede, fizemos uma caixa amarela nesse tom de mostarda lindo. Aqui embaixo da cama a gente tem vários gavetões, então ajuda bastante no armazenamento. E desse lado a gente fez portas, piso-teto e maleiro aqui em cima. Tem essa arandela super bonitinha, olha só que lindo, de luminária de leitura. Vou desligar para vocês verem, ó. Ela é assim e liga nessa cordinha. Aqui a gente fez um apoio de cabeceira junto com um baú, isso também é uma área de armazenamento. E esse que era aquele famoso quartinho da bagunça, acabou virando um bom quarto de hóspedes. A gente manteve a circulação que dá para a lavanderia justamente para esse hóspede conseguir usar o lavabo se ele quiser. Então a gente deixou as duas portas, tanto essa que levava para a lavanderia, quanto essa que dá para a circulação social. E aí, o que vocês acharam do apartamento Marquês de Leão? Sei que eu sou suspeita pra falar, mas eu acho esse apartamento muito bem pensado e criativo, e eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse pra vocês, a gente ainda tem uma fase de decoração, escolher uns quadros, umas plantas, pendente pra esse apartamento. Eu vou fazer isso junto com esses clientes, e eu vou voltar aqui pra gravar pra vocês essa etapa de produção e decoração. Então, se porventura vocês tiverem ficado com qualquer dúvida com relação a esse apartamento, deixa aí nos comentários que quando a gente voltar pra fazer essa produção, eu vou nesses pormenores e tiro todas as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no sábado que vem.